A palavra de Deus nos conta a história de um homem chamado Pedro, que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para ser o seu discípulo. Um certo dia, Pedro, ao voltar de uma pescaria, cansado, exausto, pois ele e seus companheiros tentaram a noite inteira, lançando a rede e pescando, mas não houve sucesso. E o Senhor Jesus chega e diz: lance a rede mais uma vez. E Pedro diz: mas Senhor, tentamos a noite inteira e nada conseguimos. Jesus diz: lance a rede mais uma vez. Pedro estava com dúvida, pois estava cansado, estava exausto. Depois de uma noite imensa, uma madrugada fria, estava cansado. Mas naquele momento ele deixou a dúvida de lado e resolveu ouvir a voz do Senhor e lançou mais uma vez. E a palavra de Deus nos diz que Pedro, ao puxar aquela rede, começou a se apavorar, pois sentiu o peso gigantesco daquela rede e começou a ver que ela estava cheia de peixes e que não encheu apenas uma embarcação, mas duas embarcações. E muitas vezes é assim em nossas vidas. Quantas vezes tentamos e tentamos sair de uma situação, tentamos e tentamos achar algo que nos faça continuar caminhando. Tentamos renovar a cada dia nossa vida e muitas vezes não há sucesso. Mas não esqueça que ainda há a palavra do Senhor. Deixa eu te dizer algo. Se Cristo diz que te ama, meu irmão, é porque Ele te ama. Se Cristo diz que tem uma promessa para a sua vida, é porque há uma promessa para a sua vida. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, que Jesus pede aos discípulos para entrarem no barco e atravessarem para outra margem do lago, enquanto Ele se despedia do povo. Os discípulos estavam no meio do caminho. Jesus foi ao encontro dele caminhando sobre as águas. Os discípulos, ao ver que algo se aproximava, ficaram com medo, pois não conseguiam identificar o que era. Acharam até que era um fantasma e começaram a gritar, apavorados. E Jesus diz: coragem, homens, sou eu, Jesus. Pedro diz: Senhor, se és tu, pede que eu vá até você. E Jesus diz: venha. Naquele momento, Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas, assim como Cristo. Você entende que se o Senhor Jesus te chamou, Ele pode te fazer andar sobre as águas. Ele pode te levar a lugares que você nunca imaginou. A palavra de Deus nos fala que por causa do barulho do vento, por causa das ondas baterem forte no casco daquele barco, Pedro começa a olhar para isso, começa a sentir medo. E o medo faz com que ele se desviasse a sua fé. Quantas vezes a dúvida e o medo têm te afastado de Cristo, meu irmão? Não tenha dúvida e não tenha medo de seguir o verdadeiro Evangelho. Receba uma palavra viva para a sua vida. O verdadeiro Evangelho é Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.